Olá, gente. Eu sou o professor Pedro e a gente vai começar mais uma aula de ciências, onde a gente vai falar hoje sobre bactérias. A gente vai entender um pouco sobre como elas vivem, como elas reproduzem, a gente vai ver quem são esses seres. Na aula passada, a gente estudou que seres vivos são classificados em 5 tipos de reino. O reino animal, o reino das plantas, o reino dos fungos e o reino protista, que é onde estão os protozoários. E hoje a gente vai estudar esse reino aqui, que é o reino Monera. E o reino Monera, ele é composto pelas bactérias. Então, são essas bactérias que a gente vai estudar hoje. As bactérias, gente, elas já estão aqui na Terra há muito tempo, elas são seres muito primitivos. E uma característica do reino Monera é que são seres unicelulares, ou seja, são seres que possuem uma única célula. E essa célula também é chamada de célula procarionte, que é aquela célula que não tem um lugar adequado para guardar o seu material genético. Dessa figura aqui, a gente consegue ver que o material genético ele fica espalhado pelo citoplasma e não tem um lugar específico para guardar. E por as bactérias serem os seres mais primitivos da Terra, elas possuem uma estrutura muito simples, então é muito fácil a gente ver do que as bactérias são compostas, do que elas são formadas. Algumas bactérias vão possuir essa estrutura aqui, que a gente chama de flagelo, e é essa estrutura que vai dar a locomoção que a bactéria precisa. Por exemplo, ó, esse cardaço aqui, esse barbante, ele é um flagelo de uma bactéria, finge que é um flagelo. Quando o flagelo faz esse movimento de rotação, ele ajuda a bactéria a andar. Então, quando ele está em movimento, a bactéria está nadando ali onde ela se encontra. Outra estrutura também é esse citoplasma. O citoplasma é onde fica tudo dentro da bactéria. Tudo que está na bactéria, tudo que a bactéria precisa, fica no citoplasma. Logo aqui embaixo, a gente tem essa estrutura em laranja, abaixo dessa linha amarela, que é chamada de membrana plasmática. A membrana plasmática é o porteiro da célula, ela que vai controlar a entrada e a saída das coisas de dentro da bactéria. Algumas outras bactérias possuem essa estrutura que a gente chama de cápsula. Essa cápsula vai dar uma proteção a mais para as bactérias que elas precisam. E também, em alguns casos, vai ajudar a fixação em lugares que elas têm que ficar. Então, essa cápsula, além de proteção, ela ajuda as bactérias a se fixar no lugar que ela precisa. Será que as bactérias são só nesse formato aqui? Não, gente, a bactéria ela tem uma diversidade de formatos muito grande. Nesse quadro aqui, a gente consegue ver. Eu vou ter bactéria que é chamado de cocos, que são essas bactérias aqui em formatos redondos. Eu já vou ter um outro grupo de bactérias que é chamado de bactérias bacilos, que são essas bactérias que parecem um bastonete. Por exemplo, essa caixinha de som, se ela fosse uma bactéria, ela seria uma bactéria do tipo bacilos, porque ela me lembra um bastonete. Outro tipo de bactéria que a gente tem é essa aqui, ó, fimbriões. Essa até é a bactéria que causa a cólera, tá? E ela literalmente parece uma vírgula, tá, joia? E um outro grupo de bactérias que a gente tem são essas aqui, que é as espiraladas, que vai me lembrar o espiral de um caderno, tá? Ela lembra um espiral de caderno. Então, se esse espiral fosse uma bactéria, ela seria do grupo das espiraladas. Além dessa diversidade de formato, as bactérias elas podem viver em lugares extremamente diversos. Então, a gente encontra bactéria em todos os lugares. A gente encontra bactéria no solo, na água, no ar. A gente pode encontrar bactérias em ambientes extremamente quentes, em ambientes muito gelados, muito frio. A gente tem um grupo de bactérias que é chamado de extremófilas, que essas bactérias são encontradas em lugares que são extremos. Por exemplo, o vulcão e o pântano. O pântano por ser um lugar muito ácido e o vulcão por ser um lugar muito quente. Então, as bactérias que são encontradas nesses lugares são chamadas de extremófilas. Além dessa diversidade, eu vou ter dois tipos de reprodução dessas bactérias. Essa primeira reprodução, que está aqui no desenho, ela é chamada de fisão binária.
Essa é uma reprodução rápida e assexuada, justamente por não precisar de um parceiro que ela vai ser rápida. Então, eu tenho uma bactéria e ela vai dividir esse material genético. Quando acabar essa divisão desse material, essas bactérias vão se partir. Tá? Então, essa é uma reprodução rápida, não tem variabilidade genética, porque eu não tenho outro indivíduo, e é uma reprodução assexuada. Outro tipo de reprodução das bactérias, essa reprodução, ela já é uma reprodução um pouco mais demorada, porque ela vai precisar de um parceiro para trabalhar junto. Nesse desenho aqui, a gente tem duas bactérias, uma que vai doar um material genético e a outra que vai receber esse material genético. Elas se unem através dessa ligação que é responsável pelo pilus. O pilus é uma estrutura que tem ali na cápsula da bactéria que vai ligar uma à outra. E aí vai formar o que a gente chama de ponte citoplasmática. Essa ponte citoplasmática vai ser aonde que vai passar o DNA da bactéria, como o desenho está mostrando. Quando o DNA passa por essa ponte citoplasmática, ela é quebrada e essas células são separadas. Essas bactérias se separam. Então, eu tenho uma variabilidade genética. Por isso que a gente fala que é uma reprodução sexuada. E o legal de bactérias é que sempre a gente associa, né, a palavra bactéria a uma doença, né, aquilo que é ruim, sujeira. Então, eu trouxe na aula de hoje algumas doenças que são causadas por bactérias. A primeira é a botulismo. Essa é uma doença rara, mas que eu trouxe porque em março de 2020 teve um surto lá nos Estados Unidos dessa doença, por causa dessa bactéria aqui, a Clostridium botulinum. E essa bactéria, que ela é do formato bacillus, isso aí, é do formato bacillus, ela vai soltar uma toxina que é tóxica para gente. E aí, quando ela solta essa substância tóxica, essa substância faz com que os neurônios musculares acabam parando de se comunicar. E quando os neurônios musculares se comunicam, acontece uma paralisia muscular. Então, isso vai atacar o diafragma, causando assim uma dificuldade da pessoa respirar. E essa bactéria ela é encontrada em alimentos em conservas que estão contaminados. Então, quando você for no supermercado, se a lata de milho, de ervilha estiver estufada, se o pote de palmito, de azeitona que você compra no supermercado estiver com uma água suja, um pouco embaçado, pode ser que esteja contaminado por essa bactéria, e se você ingere alimentos com essa bactéria, você acaba sofrendo botulismo, tá? Essa doença. Outra doença, a leptospirose, é causada por essa bactéria aqui, Leptospira. Olha esse desenho, gente, que coisinha mais bonitinha. Essa bactéria, ela já é do grupo das espiraladas e ela parece um miojo, né? Pois bem, ela é uma bactéria que vai causar leptospirose e ela é encontrada na urina do rato. Nesse desenho aqui, a gente consegue ver a urina do rato e a leptospira aqui, nesse desenho. E aí, quando a pessoa anda descalço em água que está contaminada pela urina do rato, pode contrair essa doença da leptospirose, porque ela se pega através da ingestão ou também do contato da água contaminada pela urina do rato. Então, essa doença da leptospirose, ela é muito comum em épocas de enchente, período chuvoso. É muito comum essa leptospirose. Quando a pessoa pega essa leptospirose, essa doença, ela acaba tendo sintomas parecidos com a gripe. Então, por exemplo, a pessoa fica com dor no corpo, fica com febre, e alguns casos graves podem até ficar com o rosto e com o olho amarelado, né? Então, a gente tem que tomar cuidado aí em períodos de chuva, sempre estar andando descalço para não ter contato com essas águas contaminadas. Além dessas doenças que são causadas por bactérias, por incrível que pareça, as bactérias também são muito importantes para a gente. A gente tem um grupo que é chamado de bactérias transgênicas, que vem ajudando muito os cientistas. Alguns cientistas pegam essas bactérias, pegam o DNA dela, cortam o DNA e colocam um novo DNA aonde foi cortado. E aí, essa bactéria transgênica, ela fica com seu material genético modificado. Isso vem ajudando
principalmente as pessoas que sofrem com diabetes. Porque a pessoa que tem diabetes, ela precisa ter uma constante ingestão de insulina. Então, o cientista pega o DNA da insulina, pega o DNA da bactéria, corta o DNA da bactéria, coloca esse DNA da substância que ele quer que a bactéria produza, como se fosse um quebra-cabeça. E aí, ó, eu tenho o DNA da bactéria com um pedacinho do DNA da substância que eu quero produzir. Meu DNA pronto, eu coloco de novo na bactéria. Quando ele é injetado na bactéria, a bactéria consegue produzir insulina, que é a substância que eu queria. Então, as bactérias transgênicas é um grupo de bactérias que é muito importante para a biotecnologia. E ela vem muito ajudando aí as pessoas que sofrem diabetes. Futuras doenças podem ser descobertas através das bactérias transgênicas. Uma outra coisa que as bactérias ajudam a gente, principalmente nos processos estéticos, é essa bactéria aqui que a gente já estudou. É essa bactéria mesmo, formato de bacilos, a que causa o botulismo, é responsável pelo famoso Botox. E olha só, isso é muito legal, gente, porque os cientistas pegaram essa toxina que as bactérias do botulismo, né, a Clostridium botulino, produz e começaram a injetar nos músculos da face, do rosto. Então, é o famoso Botox, né? Que é para ficar ó, tudo esticadinho, nada, assim, zero ruga, sem ruga, tudo esticado. Então, ao mesmo tempo que a bactéria é uma doença, ela pode ajudar de uma outra forma alguma coisa para a humanidade. Então, as bactérias, elas são muito importantes, tá? Deixei aqui para a gente resolver esses dois exercícios de fixação, tá joia? Então, vou comentar com vocês esses exercícios para a gente não esquecer o que a gente aprendeu hoje na aula. Então, vamos lá. Questão: na sala de aula, o professor de ciências da turma do 7º ano falou a seguinte afirmação: A é a forma de reprodução sexuada das bactérias. Então, aqui eu já sei que ele está falando das bactérias que se reproduzem sexuado, que é o que tem variabilidade genética. Permite uma variabilidade genética. Ou seja, eu tenho uma troca de DNA entre os indivíduos. Já a é uma reprodução assexuada, que não tem troca de material genético. Sendo assim, não tem uma variabilidade genética e acontece de forma rápida. Marque a seguir, respectivamente, a alternativa que completa a fala do professor, dentro da sala de aula. Fusão binária. Será que fusão binária é a reprodução sexuada das bactérias? Não, não é. Bipartição é a reprodução assexuada? Essa bipartição é o processo, gente, que ocorre a divisão lá na reprodução assexuada, quando as bactérias se dividem. Elas esse nome que se dá a essa divisão, bipartição. Mas não é essa. Letra B, conjugação. Sim, a conjugação é a reprodução sexuada das bactérias. É aquela reprodução que tem a troca lá, que forma aquela ponte, que o DNA passa pela ponte. Então, essa tá certa. Fisão binária. Sim, a fisão binária é a reprodução assexuada das bactérias. É aquela que as bactérias vão se duplicar geneticamente e depois vão se dividir. Então, a alternativa correta é a letra B, tá? Campos de estudos que se dedica às bactérias. Durante anos, os estudos foram dedicados às doenças causadas por ela mesma. Porém, na aula abordada pelo professor, foi discutido dois papéis importantes das bactérias para a população humana. Faça uma pesquisa sobre um outro ponto positivo das bactérias para a humanidade. Então, outros pontos que são importantes para a bactéria é importante para a humanidade. A gente tem bactérias que ficam dentro do nosso organismo, que são extremamente importantes para a gente. A gente tem bactérias no nosso estômago, no nosso intestino aqui, fazendo uma funcionalidade legal para que o nosso estômago, né, o nosso intestino funcione bem. A gente também tem as bactérias responsáveis pelos processos de decomposição. Imagina se não tivesse fungo e nem decomposição, nem as bactérias que fazem decomposição. Isso aqui estaria tudo cheio de lixo, tudo morto, tudo que estava morto estava acumulado aqui. Então, esse é um outro ponto do porquê que as bactérias são importantes para a gente.
Entende? Que elas são elas que fazem o processo de decomposição. Então, o processo de decomposição é importante, porque senão estaria tudo que estava morto estaria aqui e não ficaria nada legal. Então, essa é a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E é isso. Obrigada. Tchau.